o tema desta mensagem, amém? Os pais que demonstram amor aos seus filhos. Expliquei o tema, vamos aprofundar aqui agora, nesse momento. Eu vou usar 3 provas que esse pai utiliza para com seus filhos. Que é o anel, que é sandálias e que é a melhor roupa. Um certo homem, como eu já li, um certo homem tinha 2 filhos e o mais novo dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então, a primeira coisa que eu quero utilizar aqui, irmãos, como você, pai e mãe, pode demonstrar aos seus filhos que você ama eles, é ensinando o valor que eles têm e não o preço. Muitos pais veem os filhos apenas como despesa e cansaço. Seus filhos têm valor. Eu sei que é um gasto muito grande. Eu sei que a gente abre mão financeiramente de muitas coisas. Mas seu filho tem valor, não tem preço. E esse filho, ele olha para as coisas do pai e fala assim: pai, me dá a fazenda que me pertence. Eu estou utilizando esse texto dentro do contexto da família. Então, algumas coisas vocês vão ouvir de uma forma diferente do que nós estamos acostumados a ver esse texto sendo aplicado. Ele olha para as coisas do pai e fala: me pertence, é meu. Tem filhos que, coitados, eles não se acham dono nem da cama que eles dormem, porque os pais não permitem. Tem pai e mãe que joga o grão de arroz que dá na cara dos filhos, achando que está ensinando valores para os filhos. Esse pai cria esse filho com a consciência de que tudo que ele tem é deles, para que eles valorizem. E o interessante é que ele fala: me dá o que me pertence. E ele toma tudo que é dele, ele vai, ele gasta. Mas ele tem ali um sentido. Ele tem ali um sentido de que o que o pai tem é dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode, como pai e como mãe, deixar um testamento. Pode colocar o teu sangue nesse testamento, dizendo que você não quer dar 1 centavo para o seu filho quando você morrer. Não vai adiantar nada. Sabe por quê? Porque a justiça vai dar para o seu filho. Porque o que você tem, querendo ou não, é deles. O maior presente que você pode dar aos seus filhos é ensinar o valor que eles têm. É ensinar o valor que eles têm. A Bíblia nos diz em Colossenses capítulo 3, verso 21, diz assim: pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. E vamos fazer a comparação aqui desse pai, o quanto ele tem entendimento e consciência do que ele faz afeta os seus filhos. O outro filho, quando vê aquele moço gastar tudo, voltar para casa, ele olha para o pai e diz bem assim: há tanto tempo eu te sirvo. Não te chama ele de pai, eu te sirvo. O próprio filho, o outro filho desse pai, se vê como servo. Não se vê como dono de nada, se vê como servo. E ele diz assim: esse teu filho, se coloca o outro filho em um patamar maior, ele ainda continua se vendo pequeno. E aí, quando o pai olha para esse menino, ele fala assim: filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Por que, Thalita, você está ensinando que a primeira prova de demonstrar o amor para os seus filhos, para os nossos filhos? Irmãos, o ensino que está dando isso no mundo é antropocêntrico, ou seja, um homem no centro. Estão dizendo para os nossos filhos que eles podem ser o que eles quiserem ser. Que eles são o centro. Que a vontade deles é o centro. E a melhor ensino, a melhor prova que nós podemos dar aos nossos filhos é o seguinte: filho, vem aqui. Tudo que eu tenho aqui financeiro não chega perto, isso aqui é seu, mas não chega perto de Jesus. Foi Ele que me deu tudo que eu tenho. Foi Deus que me abençoou. Filho, Jesus tem que estar no centro das nossas vidas. Se não fosse por Jesus, eu não teria nada disso. Eu estou te ensinando a valorizar, filho. A entender certas coisas. E não se colocar com arrogância diante dos seus filhos. Porque o mundo está dizendo tantas coisas, destruindo a imagem de pai, de mãe e de filhos.
Quer provar que você ama os seus filhos? Faça eles crescerem no sentido valor. Jesus é o centro da minha vida. Eu vejo Jesus como o centro da vida da minha família. Eles crescerem entendendo que Jesus é quem manda lá, é quem manda no seu dinheiro, é quem manda na sua casa. Que o que você tem consciência que foi Deus que te deu. Ensine a gratidão, ensine esse valor, porque esse valor inserido no coração do seu filho, ele vai crescer. E o mundo pode dizer o que ele quiser, e o seu filho vai dizer: eu sou o que Jesus diz que eu sou. Vai estar dentro dele essa identidade, esse valor. E quem dá valor, o primeiro valor, como eu falei, espelho. Esse primeiro valor, quem dá é você como pai e mãe. Ou você está esperando que o mundo dê valor para os seus filhos? Eles querem acabar com os nossos filhos, afastar de Jesus, arrancar o coração deles da palavra. É isso que o mundo quer fazer. Mas se você como pai, como mãe tem consciência, eu que tenho que ensinar o valor que os meus filhos têm. Já vi uma menina, uma jovem, uma adolescente, um rapaz que sabe o valor que tem? Chega um Zé Ruela da vida, pega no queixinho dela, que gatinha. Ela, dá licença, rapaz. Eu sei quem eu sou. O meu padrão aqui, do meu pai para cima. Se o pai, de fato, for um padrão. Porque ela pode falar assim: Deus me livre, casar com um cara igual ao do meu pai? Estou fora. Você é o espelho número 1 dos seus filhos. Ensine eles o valor que eles têm. Se você não fizer isso, eles vão aprender valores distorcidos. Quantos adultos pensam: eu não vou dar em nada. Chega a primeira luta: eu não vou aguentar. Eu não vou suportar, Jesus. Uma criança que é bem construída, seu valor e sua identidade, faz igual Davi. Eu consigo. Eu sou capaz. Eu tenho Deus. Deus é comigo. Mas a maioria de nós pais ouvimos coisas bem duras e bem diferentes de quem nós somos. Só que em vez de você estar curado, você está ferido. Está ferindo seu filho e não está percebendo. Está humilhando ele e não está percebendo. Vai achando, porque você é pai e mãe, você pode falar o que você quiser na cara dos seus filhos. Vai achando que foi você que deu filho para Deus, não Deus que te deu filhos. Aleluias. Está fazendo sentido para a igreja? Glória a Deus. E aí, vamos seguir avante. Olha que interessante. Primeiro aqui é o valor, o anel. Porque quando ele se arrepende lá na frente, o pai dá um anel, dá sandálias e dá roupas novas. Vamos prosseguir. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Vamos pular. Depois que ele gastou tudo, olha o que aconteceu. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui, parecendo fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e diz-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Olha a aliança, o valor. Não era só com papai e com mamãe, não. Aquele pai tinha passado a aliança de ter relacionamento com Deus. Ele tinha relacionamento com Deus e com o pai. Pequei contra os céus e contra ti. Porque você é a primeira pregação do evangelho que o seu filho tem. Tem muita gente quando cresce, eu fui criada na igreja, eu sei como é que é lá dentro. Sabe, dentro da igreja não, sabe o que acontece dentro de casa. Porque dentro da igreja, sim. Desculpa, irmã, pisei no seu pé. Não, que isso, irmã Thalita? Não tem nada a ver, não. É só um pé dentro de casa. Sai daqui, menino! Você não tá vendo meu pé, não? Que saco! Passa, garoto! É assim.
Dentro da igreja, não. Né? Dentro da igreja, a gente tem que manter uma postura. Mas nós somos crentes de verdade, da porta de casa para dentro. Porque é no quarto, no secreto, que Deus nos vê. E a nossa casa é o nosso secreto com os nossos filhos. É lá que a nossa identidade aparece e que nós estamos construindo a identidade dos nossos filhos. Vamos prosseguir. E levantar-me-ei, já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos seus trabalhadores. Olha que interessante, esse pai deu dinheiro. Chega na adolescência, na juventude, jovens querem fazer escolhas próprias. Ele vai fazer escolha. O seu pai, tá bom, você quer dinheiro? Toma aqui, é uma escolha que você quer, você vai. Mas não vai levar o meu anel, não vai levar as minhas sandálias e não vai levar a melhor roupa. Dinheiro eu te dou, coisas eu te dou. Mas aquele pai deixou marcado uma aliança com aquele filho. Aquele filho saiu de casa, mas ele sabia o valor que ele tinha. Quando a coisa aperta, quando o negócio aperta, que nós somos adultos, nós sabemos que tem hora que o momento aperta, jovens fazem escolhas, fazem planos, mas eles não têm noção das dificuldades que estão lá na frente. Tanto que quem fala, tem filhos que crescem assim, quando eu crescer, eu não vejo a hora de sumir dessa casa. Quantos adultos não cresceram assim, né? Não vi a hora de sumir de casa. E aí o seu filho pode crescer com esse desejo. Deus te livre e guarde. E tem pais que sabem que quando chega a 18 anos não muda nada, porque os filhos continuam dependendo da gente. Mas nós precisamos criar o valor nele, que eles não desejem sair de casa de qualquer forma, de qualquer maneira, mas para alcançar alvos grandiosos, dos quais nós talvez não alcancemos, mas que os nossos filhos, através dessa identidade, possa criar neles essa fome e esse desejo de cumprir o propósito de Deus. Quando esse jovem cai em si, ele se lembra do valor que ele tinha. Que valor? Ele era filho de alguém que o amava profundamente. Tem filho que prefere passar fome, necessidade, ser humilhado. Deus me livre de ir para casa do meu pai e minha mãe para ouvir jogar tudo na minha cara. Prefiro ficar aqui sofrendo. Que pais somos nós? Que mães somos nós? Sansão teve um pai que teve consciência da sua responsabilidade de criar ele, de ensinar o propósito que ele tinha. Sansão sabia o propósito de vida, mas ele escolheu caminhos errados. Ele escolheu ir pelo lado dos seus amigos. E aí, a Bíblia vai dizer, inclusive, que ele se engraça por uma menina que não é da parentela dela, dos filisteus. O pai aconselha mesmo, marmanjo, ainda assim aconselha. Olha, por que você não escolhe aqui? Vai ter que escolher lá. E aí, Sansão, não, vai, Deus, a palavra de Deus diz bem assim que Deus permite, porque Deus tinha um propósito. A vida de Sansão era um propósito para destruir os filisteus. Quando chega, Sansão dá poder, dá dinheiro, e aí você conhece quem é a pessoa, correto? O coração de Sansão era fraco para essas coisas. Era como mais ou menos assim, irmão. Você tem um segredo, digamos que você sabe fazer um bolo maravilhoso de família, um segredo que você não conta para ninguém. E aí você tem uma amiga que todo dia fala, pô, me conta o segredo desse bolo. É muito bom, nós somos amigos há tanto tempo, me conta o segredo desse bolo. E aí você chega, essa amiga há muito tempo, vou contar o segredo do meu bolo para ela. Você conta, ela faz bolo, faz potinho, se dá bem, vende, cria uma franquia, e você, meu segredo. Foi o que aconteceu com Sansão. Elogios demais, bajulação demais, se achava. Só que aquelas bajulação, aqueles elogios estavam cegando ele. E ele não percebeu. Ele só percebeu quando ele perdeu de fato os olhos, mas ele já estava cego há muito tempo. É isso que o inimigo faz e quer fazer com os nossos filhos. Cegar o entendimento. Mas se nós temos consciência disso, plantamos o valor e o propósito, o que Sansão faz quando ele cai em si também? Deus me faz vingar os meus olhos, porque eu sei do propósito que eu tenho. Ele entende e ele dá a vida dele para aquele propósito. Eu sei, ele lembra do propósito. Ele vacilou e vacilou feio, uma vergonha. Mas no final dos tempos ele lembra do propósito de vida que ele tinha. E ele destrói os principais príncipes ali
daquele tempo. Sabe lá o que aquele povo queria fazer contra o povo de Israel? Morre tudo, os maiorais. Pega os melhores governantes de um país, morreram tudo. Imagine o tanto de ideia que vai embora. Foi o que aconteceu. Mas Sansão foi criado e dentro dele tinha um propósito. A gente olha assim, talvez a gente faz tanto esforço, olha uma criança que desvia, faz a sua parte. Dá o valor que ele tem. O amor que eles precisam. Marca. Porque diante de Deus você vai estar justificado. A segunda coisa que nós precisamos pontuar aqui que esse pai faz, ele dá sandálias. Sandálias. O que significa isso? Todos nós temos chinelo, é a coisa mais básica que todo mundo tem em casa no seu guarda-roupa. Um chinelinho, sandália. Chega uma urgência na sua casa, a primeira coisa que você faz, pega lá meu salto. Não, pega lá meu chinelo. Pega minha sandália. É a coisa básica. E ele dá para o filho. Uma coisa básica. Jacó e Esaú. A Bíblia nos fala de Isaac e Rebeca. E ele cria Jacó e Esaú de forma diferente. Um ama mais, outro ama menos. Esaú tinha um amor do seu pai, mas não era um amor que vinha de Deus. Era um amor dele, porque esse filho dava orgulho para ele, por ele ser bonito, por ele ser caçador. Esaú cresce, um menino mimado, achando que pode colocar o dedo na cara de quem for, falar o que quiser, porque cresceu sendo amado de uma forma errada, sem disciplina. Jacó, coitado, cresce se sentindo inferior, complexo de inferioridade. Tem uma mãe, me perdoe, desequilibrada. Quem, em sã consciência, vai vestir o filho de palhaço para pegar uma bênção que não era sua, sendo que ouviu dentro da barriga? Seu filho é uma bênção, seu filho tem um propósito. Aí essa mãe me veste o filho de palhaço, irmã. Se veste para parecer com outro irmão que cresceu sendo amado mais do que ele, que era inferiorizado. Olha a cabeça dessa criança. Jacó sai de casa sem nenhum chinelo, sem coisa básica. Não sabia nem fazer escolhas. Não tinha valor, não tinha consciência do valor que tinha, da força que tinha, de quem era, do seu propósito. Chega, escolhe errado a esposa. Quem em sã consciência, irmão, vai trabalhar 7 anos para casar. Não sabia nem o valor que tem do trabalho. Ele percebe depois de muito tempo de maturidade que ele trabalha, olha, dá resultado. E quem está colhendo o resultado é outra pessoa. Aí ele começa a ter maturidade, começa a ter entendimento das coisas. Mas saiu de casa sem o básico do conhecimento. Porque quem dá o básico para os filhos somos nós. De abrir os olhos, de dar entendimento, de ensinar essa sabedoria da vida. Os irmãos estão entendendo? Está fazendo sentido? Jacó, quando ele encontra com Deus, ele luta. E a primeira coisa que sai da boca dele, quando ele abre a boca, é o que está guardado dentro do peito dele. Me dá a minha bênção. Porque aquela que me fizeram de palhaço para conseguir não era minha. Eu quero a minha bênção, Deus. E Deus fez ele lutar para entender. Sabe para que ele entender? Para curar ele em um tempo muito rápido. De que ele era forte, de que ele era capaz. Tem muito pai, muita mãe que chora hoje, não sabe o valor que tem. Porque não ouviu isso dos seus pais. Não passa isso para frente. Engole a sua raiva, a sua ira, o seu estresse, o seu nervoso, mas passe valor para os seus filhos. Dê o básico para os seus filhos e sem jogar na cara. Sabe, irmãos? Às vezes você está com fome ali no terminal, vai comer alguma coisa. Digamos que você está aqui, pede uma coxinha, um pastel, você vai comer. Na hora que você vai comer, tem uma criança que mora na rua, olha para você com aquele olharzinho de fome. Se você for um pouquinho crente, tiver um dinheirinho no bolso, você paga um lanche. Sim ou não? Quando a gente dá algo para os nossos filhos que nós nunca tivemos, ou satisfação boa, ou alegria boa, a gente nunca teve um brinquedo, uma coisa, a gente dá para os nossos filhos, nossa, dá uma sensação tão agradável, só que aí a gente é aquela criança com fome, a gente fala para o nosso filho bem assim, mas tem valor, tá? Eu nunca tive um desse. Você é aquela criança com fome, olhando o brinquedo do seu filho. Em vez de seu filho sentir satisfação de ter aquela coisa, ele tem pena de você.
mesmo que forma de inconsciente. Não faça seu filho ter pena de você, da história que você teve. Faça ele te admirar. Olha, meu filho, como eu estou feliz em te dar isso. Obrigada, meu Deus. Ensina gratidão. Eu sou grato a Deus por poder te proporcionar isso, meu filho. Que coisa maravilhosa. Vamos agradecer a Deus que me deu condições de te abençoar. Não é melhor? Porque às vezes você faz isso, você tem esse olhar de pidão dessa criança. Dentro de você, você nem percebe e passa para o seu filho. E de forma inconsciente, aquele filho nem valoriza. Porque ele tem pena. Tem dó. Meu pai nem teve isso, eu estou tendo. Vamos avante. Dê as sandálias, ou seja, dê o básico. Dê o básico, irmãos. Dê o básico para os seus filhos. Sandálias, eles não protegem o pé todo, mas dá pelo menos aquele suporte. Até o próprio Deus fala calçar as sandálias do Evangelho. A gente vai e Ele dá o básico, pelo menos, para a gente. A gente vai aguentar muita coisa no Evangelho? Vai, mas até o próprio Jesus vem e lava os pés dos discípulos. Porque tem feridas que só Deus consegue lavar, nos limpar. Ouve os seus filhos, tenha mais paciência com os seus filhos. E por último, para a gente encerrar, a Bíblia vai nos falar que esse pai dá o seu melhor, a melhor roupa da sua casa. Aí você diz assim, hoje adolescente, o meu filho não ajuda em nada. Mas quando é criança, mãe, deixa eu te ajudar. Sai daqui, menino, estou com pressa. O meu filho não conta nada para mim. Eu sou o último a saber. Pai, isso é problema, garoto? Deixa eu te contar as contas que eu tenho para pagar. Aí a criança cresce, torna uma adolescente. Chega na adolescência quebrado, destruído de tanta palavra maldita que ouviu quando estava na infância. Hoje, irmãos, não faz diferença nenhuma para essa criança, ela nem entende. Mas hoje nós adultos aqui, homens e mulheres feitas, quantas vezes a gente fala assim, hoje eu entendo o que meu pai falava, o que minha mãe dizia. Hoje faz sentido. Tem muita coisa que ficou guardado que na infância a gente não tem consciência. Mas quando a gente cresce, chato! Se eu pudesse, eu não teria tido filho. Se eu pudesse voltar atrás. Deus tem propósito na vida dos seus filhos. Quem vai escolher como vai aparecer no testemunho dele sou eu e você. É você mesmo. Eu ouvi é secular. Um comediante falou assim, no momento que eu mais precisei, eu liguei para o meu pai. Eu custei a ligar, porque eu tinha medo do que eu ia ouvir. Eu liguei para ele porque eu não tinha outra saída. Liguei para o meu pai, pedi ajuda. Ele tem condição, não me deu condição. Não, pai, se vira, eu já te dei meu nome, se vira você. E me virei, corri atrás, fiz sucesso. Hoje eu tenho dinheiro, mas talvez se ele tivesse me ajudado, eu não teria chegado onde eu estou. Olha como esse pai aparece nesse testemunho. Um casal, irmãos, menina e menino, não posso falar o nome, sei que é gravado, figuras públicas, Um irmão, menina e menino cresce na mídia, cantores famosos, pergunta assim, tanta gente foi para o lado errado, vocês dois, continuaram firme, o que você atribui a isso? Meu pai e minha mãe. Minha mãe sempre puxou meu tapete, falando não sou melhor que ninguém, sempre me ensinou. Esteve ali do meu lado o tempo todo. Ela abriu praticamente mão da vida dela para estar do meu lado. O que eu sou hoje, eu dou graças a Deus aos meus pais. Não é melhor sair assim no testemunho dos filhos? Sim ou não? Muito melhor. Eu, pelo menos, quando os meus filhos, em nome de Jesus, eles vão alcançar lugares altos, eu quero ouvir. Eu sou grata a Deus e aos meus pais, mas eu quero ouvir de sinceridade de coração, como resultado da criação que eles teve, do amor demonstrado. Porque eu sei que não é fácil, é cansativo, é exaustivo. Mas vamos para frente? Aqueles pais dão o melhor que ele tem. Roupa fala de aquecer, de proteger, de tornar bonito. Talvez você não consiga aquecer os seus filhos porque você mesmo não teve isso. Mas não passe para frente, aqueça os seus filhos. Provérbios diz assim,
A língua tem poder para trazer vida ou morte, que é uma coisa que aquece palavras, que é uma coisa que destrói palavras. Com ela você pode construir e destruir os seus filhos. Nós já estamos terminando, só para encerrar. Jesus no deserto, antes de entrar, o que Deus falou para ele? Filho amado, em quem eu me comprazo. A primeira tentativa que Satanás faz, ele barra na seguinte palavra: nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vem um cara maradinha, bate nas costas dos seus filhos, ele sabe quem é, ele sabe as palavras que ouve, ele sabe os conselhos que tem. Tá, ó, no coração. Vem um falar com sua filha, linda, já ouviu dentro de casa há muito tempo: minha filha, você é linda, você é preciosa, não aceite menos do que Deus tem para você. Um jovem que sabe que é amado, é até bonita, é bonita mesmo, é bonita, mas meu padrão de mulher é da minha mãe para lá. Ou talvez nem isso, né? Não, eu quero uma mãe que não seja, uma esposa que não seja estressada, que não seja isso, que não seja aquilo. Você é o padrão dos seus filhos, para coisa boa ou para falar Deus me livre. É aí você que escolhe o que você quer ser na vida dos seus filhos. E para finalizar, essa palavra me consola muito. Mateus 23, 25, 32 nos diz algo muito interessante. Olhe para mim, irmãos. Quantas vezes por dia a gente fala assim: menino, vai beber água, vai colocar o chinelo, come direito, fulano, come coisas saudáveis. É muitas vezes, sim ou não? É cansativo, sim ou não? No meu auge, quando eu cansada, abri mão de muita coisa, essa palavra me consola. No final do tempo, o Senhor vai chamar para si, vai separar bodes e cordeiros, e do lado dos cordeiros vai falar: vinde, vinde, eu tive fome, você me deu o que de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu fiquei com frio e você me aqueceu. Eu estava doente e você cuidou de mim. E vai perguntar: meu Deus, quando é que você sentiu todas essas coisas? Quando você fez a um dos pequeninos, dos meus irmãos pequenos, você fez para mim. Quando os discípulos falaram: não, as crianças não vão, Jesus falou: deixa eles virem, porque deles, os pequeninos, é o reino do céu. Talvez você está falando: não, você está enxugando muito o texto, mas para mim, como mãe, me consola. Saber que essa milhares de vezes, Josué, meu filho no espectro autista, tem momentos que ele tem dificuldade de beber água e eu falo: bebe água, bebe água. Quando ele está com frio, com febre, eu tenho que aquecer ele. É muito difícil, mas eu sei, essa palavra, naquele grande dia, a minha paciência, o meu amor demonstrado, vai receber. Vou ouvir do Senhor: vem, entra para o meu descanso. E lá no céu, eu falo assim, que vai ser maravilhoso entrar no céu, ver o Senhor. Mas a parte melhor para mim é que eu não vou precisar ser mãe de ninguém, nem esposa de ninguém, eu vou ser só filho, só filha, porque não tem coisa melhor que ser só filho. Então não estraga o momento dos seus filhos. Tem coisa melhor, tem, irmão, do que ser filho e filha? Nossa, a gente olha nossos filhos, é vidão. Lá no céu vai ser o nosso descanso. Mas aqui, irmãos, nós estamos em uma batalha. Soldados do Senhor. Você pode ter o seu maior ministério, ter um nome, ter renome, igual aquele cara que chega para Deus todo. No seu nome eu expulsei demônios, no seu nome eu curei, no seu nome eu fiz, eu aconteci. Jesus olha para ele e fala: eu não te conheço. Talvez era aquele que estava do lado de lá, que teve fome, não deu de comer, teve sede, não deu de beber. Quantos irmãos trabalham, aguenta, engole, sapato, porque sabe que tem que dar para os filhos, para a esposa. Deus está vendo. Você abre mão de coisas para si, para dar para os seus filhos. Deus está vendo. Tem recompensa para nós. Mas nada vai se comparar a ver os nossos filhos alcançar os seus alvos poderosos no Senhor. Porque os nossos filhos são bênçãos. O mundo quer desconstruir a maternidade, a paternidade. O filho, sabe por quê? Moisés, quando nasceu, tentaram matar. Jesus, quando nasceu, tentaram matar. Libertador, Salvador. Está para vir um avivamento. Sabe quem eles estão tentando destruir nos últimos dias? A família. Porque eu acredito que é da nossa casa, do nosso secreto, dos nossos cultos domésticos, da nossa tolerância, do nosso perdão, diariamente, onde ninguém vê, só Deus, que o avivamento está começando no coraçãozinho de cada criança, de cada adolescente, de nossa casa, de nossa família. Então, Senhor, que engula eu o orgulho, a raiva, o estresse, mas os meus filhos não serão feridos pela minha carne.
Espírito Santo, me conduza, me controla. Amém? Se coloque de pé, irmãos. Vamos fazer uma oração. Me controla, Espírito Santo. O primeiro fruto que aparece qual é? Amor. Dele vem bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, fé, domínio próprio. Sentiu que o estresse está tomando conta? Pai, restaura meu amor, Senhor. E agora eu preciso de um combo, eu preciso de tudo, da bondade, da fidelidade, porque eu sei que é estressante. Eu não estou pregando aqui uma família de margarida ser pai, ser mãe é difícil, mas uma dificuldade que vai te dar privilégios diante do Rei da Glória. Porque quando você olhar, lembra dessas palavras. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu tive fome, você me deu de comer. Eu senti frio, você me aqueceu. Curve a sua cabeça. Estenda suas mãos aos céus. Principalmente você que é pai, que você que é mãe. Lembra que você tem aí nas suas mãos um anel, uma aliança. Você tem sandálias, você sabe pelo menos o básico dessa vida. Você já sofreu e sofreu foi muito. Já padeceu e padeceu muito para ter o que tem. Você tem muita experiência para passar para os seus filhos. Tenha misericórdia. E por último, dê a eles o melhor que você tiver dentro de você. Jesus, o Espírito Santo e a sua presença. Oh, amado da nossa alma, vem sobre nós. Porque enquanto o mundo quer destruir as nossas famílias, nos últimos tempos, o Senhor converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, para que o Senhor exatamente não destrua a terra. Eles querem destruir, mas o Senhor quer construir, restaurar, renovar pelo poder do teu amor. Então vem, renova, Senhor, o nosso coração de pai e de mãe e protege os nossos filhos. Nos faça como muralhas ao redor dos nossos filhos e usa-nos e nos ensina, nos perdoa, Pai. Porque nós estamos talvez nos inspirando em tantos pais e tantas mães, mas a melhor inspiração de paternidade e de maternidade é o Senhor. É para ti que temos o que olhar, é o que o Senhor faz por nós. Limpa os nossos olhos e nos ensine a dar valor para os nossos filhos, a demonstrar, a provar, para que eles sejam seguros de si e não aceitem menos do que as tuas bênçãos para a vida deles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.